Vamos falar de 2026? Olha, 2026 já está na avenida e faz há muito tempo. O próprio presidente Lula falou isso em umas recentes entrevistas e aqui a gente vai discutir no nosso segunda chamada se a direita está com mais opções para a presidência ou a esquerda também tem bons quadros. Tudo isso a gente vai debater agora nesse segunda chamada especial que estamos fazendo aqui do camarote da Reag Investimentos no Mané Garrincha. Você deixa o like, compartilha o conteúdo do My News e entre para o time do jornalismo independente sendo membro. Nós temos inclusive a lojinha do My News, você vai ver os produtos lá e sendo membro tem 60% de desconto. Bom, daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos convidados, mas antes eu vou pedir para o César, sem mais delongas, rodar a vinheta para a gente começar. Muito bem, temos aqui os nossos convidados que eu vou apresentar a partir de agora. Está com a gente o Genésio Araújo Júnior, ele é do portal Política Real, e temos também o Evandro Éboli, que é colunista aqui do My News, e a Mara Luque, que é diretora de jornalismo do My News. Vou começar então nosso programa com o Genésio, perguntando, Genésio, na verdade, 2026 está na avenida, isso é inegável, né? Agora, nesse debate, que ainda está, na verdade, muito antecipado, as peças já começam a se mover. Você acha que a esquerda está mais organizada ou a direita está pensando mais em 2026? Quem já colocou o bloco na rua, Genésio? Olha, para lembrar um colega nosso jornalista, eu acho que foi o Celso lá da Folha, ele disse que antes do efeito Bolsonaro, né? Ele disse que a direita teve que pegar alguém emprestado da esquerda para eleger presidente da República, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Então é o seguinte, hoje nós falamos muito dos candidatos da direita, mas nós temos que colocar o pé no chão, né? Apesar dos meus amigos bolsonaristas alegarem que têm fé inabalável de que Bolsonaro poderá voltar a ficar elegível, mas nós trabalhar com as regras do jogo. Nas regras do jogo, a direita tem N candidatos, né? Vários candidatos aí, até uns inventados, frutos aí Cada vez aparece mais um, né? Meio que fruto da antipolítica, Gustavo Lima, esse Marçal aí que ninguém sabe para onde vai. Mas Jojo Todinho, não na presidência, mas ela está também muito na política agora. O vento dá e alguém diz, né? Então o que acontece? Tem muitos candidatos, né? As últimas pesquisas que nós vimos aí, nós apontamos que a direita está fracionada, mas se você juntar todos, não vai dar uma votação assim maiúscula, né? Porque cada um tem o seu ambiente. O que a gente vê, sim, sem dúvida, é que a direita se apresenta com vários candidatos e ela está cumprindo a missão dela, ela tem que engrossar o caldo, né, e tentar criar uma imagem de um nome que possa ser palatável e chegar lá em 2026 com condição de ir para o segundo turno. Então ela está na sua missão, na sua caminhada e keep walking, né, caminho, né? Faz parte, isso é importante, dentro do jogo democrático, que é bom. A princípio é o que a gente vê. Agora, sem dúvida, esse ano de 2025 vai ser muito importante para essa consolidação desse nome. A partir das dificuldades e dos avanços do atual governo, que vive, tem dúvida, a partir do início desse ano, o seu pior momento, né? Mas a gente percebe que o presidente Lula, ele ainda está, se você observar, segundo as últimas pesquisas, ele está naquele tamanho que o PT sempre teve, né? De 30%. Né? E o PT só venceu quando conseguiu agregar gente do meio. O meio está meio perdido aí, procurando seu caminho. E é o que a gente observa agora. A fotografia do momento é essa daí, viu? Mas, sem dúvida, a direita está na rua. Ô, Evandro, e aí uma questão interessante é que o presidente Lula ele é o líder da esquerda hoje no Brasil e ele mesmo não tem aberto muitas possibilidades para discussão. Porque se ele fala, eu não vou ser candidato, dentro do próprio ministério dele tem várias possibilidades ali de eventuais nomes. Haddad, o próprio ministério e o próprio partido. Do partido, Simone Tebet, enfim. Então, o Lula ele faz bem em não se lançar agora, mas também não descartar que vai ser o nome. A esquerda demora em pensar em alguma alternativa, o Lula não deixa isso. Como é que você vê essa questão? Afonso, Genésio, Mara, de fato, um pouco isso. O Lula tem um controle do partido há muito tempo, tem um controle sobre quem vai ser candidato, sobre quem vai sucedê-lo, se é o caso. Escolheu o Haddad lá quando ele teve
Escolheu Dilma. Teve preso, escolheu Dilma. Não deu muito certo Dilma. essas movimentações que ele fez. É né? verdade. E ele está sob o controle dele. Acho um erro não abrir espaço para a frente ampla que o elegeu. A gente vê um Alckmin muito escondido no governo. O Alckmin teve sim um peso muito importante para a eleição do Lula, principalmente na redução da diferença em São Paulo, em relação a Dilma e o Haddad. O Alckmin teve. O Lula, a Dilma perdeu em São Paulo por 20 e tantos pontos. Com o Alckmin perdeu por 12, 13. Não que com o Alckmin o Lula ganharia em São Paulo. Não ganha. Mas o Alckmin conversei com alguns petistas que eram meio reticentes ao Alckmin. Eu acho que o peso dele, principalmente para o espanto que foi na direita, a presença dele. E, enfim, eu conheço eleitores que votaram no Lula por causa do Alckmin. E eu acho que era um nome a ser explorado. O Afonso citou a Simone Tebet, também outra que está escondida dentro do governo. Teve um papel preponderante. E se engajou na campanha. E há uma ingratidão do PT com ela muito grande. Ela acabou o primeiro turno, ela pegou o microfone, não quero saber o que o meu partido vai fazer, o que o MDB vai fazer. E quase não entrou no ministério. E eu estou aqui. Quase não entrou. E o que se sabe é que ainda há um controle do PT sobre o ministério dela, sobre a gestão dela, enfim. Esse é um erro que o Lula está cometendo, que o PT está cometendo, de não dar visibilidade. A gente sabe dessa coisa do PT e Marina? Autofágica. Pois é, a Marina a gente nem até esquece, né? Assim, como uma força política eleitoral. Né? Não sei se ela teria uma votação, se ela hoje seria uma candidata com potencial. Eu não vejo, mas acho isso também, isso que o Janésio falou, 2026 já está na rua. Talvez nunca uma eleição tenha sido tanto antecipada, né? Verdade. Como agora. O Dino, na minha opinião, foi um grande erro do PT, do Lula, jogá-lo no Supremo. O Dino vinha sendo o cara que vinha fazendo um enfrentamento até nas redes. Aquelas seguidas e sucessivas presenças dele como ministro no Congresso, peitando a direita ali, ele é articulado, ele é bom. Se você é da SWAT, eu sou da Liga da Justiça. É um cara que você... Eu viajo, sou do interior, viajo do interior, e a gente, nossa, esse Dino é um cara, quer dizer... Aí veio o PT e podou. E cortou em pleno voo, né? E agora vai tirar o... E agora? Vai tirar o de lá? Né? Como eu acho que outro nome, assim... Algumas injustiças o governo comete. Uma pessoa que eu acho que não foi valorizado, o papel do Ricardo Capelli, que era muito ligado ao Dino. O papel que ele teve na intervenção aqui no Distrito Federal... Prendeu os coronéis todos. Sim, principalmente o confronto com a polícia militar, era para ter sido um altar aí para ele ser. E eu acho que não houve esse reconhecimento por parte do PT com essas duas figuras. Muito interessante, Vando, que você cita nomes que não são petistas. E o PT tem muita dificuldade em aceitar alguém que não seja dos quadros do partido. Simone Tebet de MDB, o Capelli PSB, como é o Alckmin e como é o Dino, né? Sim. Quem foi que a gente conversou aqui que falou exatamente isso? Por exemplo, Dino em 2030, não em 2026. Sim. Mas em 2030 eu acho que é perfeitamente possível o Dino sair, é um cara novo e tal. Tá ganhando um protagonismo, mesmo no STF. Sim. Ele está fazendo coisas que está mexendo na principal coisa desse país, que é o orçamento, que está no foco. E se tem alguém atuante, é ele. É um tema popular. É um tema popular. Isso é uma coisa que agrada a sociedade. Eu ouvi que alguém está agindo cuidando do nosso dinheirinho, né? Ali protegendo o dinheiro público. Sim. Agora, quem foi, Afonso, que teve aqui no segundo chamada que falou isso? Olha, o Dino só conseguiria se fosse para o PT. Se filiasse ao PT. Fora do PT, ele não consegue. Você acha? Não sei. Não sei, não consigo ter essa... Eu acho que, primeiro, não sei se ele iria para o PT... como outros foram de outros partidos, né? O Marcelo Freixo, o Randolph,
Alguns, eu não sei se... Eu acho que não nesse primeiro momento, mas para frente. PT, porque... mas também não alçaram tanto Rondolfo quanto Coisa. Não alterou muita coisa, né? Não alterou muita coisa ali dentro do PT. O PT também não... O PT é um partido com muitas tendências. Já teve 22, hoje deve ter em torno de 8, no máximo. Um partido que tem tantas tendências, ele naturalmente ele tem uma ação centrípeta, né? Ele roda em torno de si próprio. É o partido orgânico mais bem situado do país, por mais que tenha perdido aí, segundo todas as projeções, a direita hoje é mais simpática, né? Tem gente mais simpática à direita do que à esquerda, mas é inegável que o PT tem essa capacidade orgânica. Então, um partido que tem tantas tendências, ele tem dificuldade de aceitar o outro, né? Ele acha que sempre tem um outro que está por dentro, que está sintonizado com uma tendência nossa, então eles acham que sempre são o dono da verdade. Esse é um dos grandes problemas. A gente se acostumou, durante o governo Bolsonaro, no crescimento da direita, em conviver com os donos da verdade. Mas dentro da esquerda, o PT se acha dono da verdade, e esse talvez seja o seu grande problema. Tanto é que se a gente vê aí, o partido que mais cresceu na última eleição, a vedete, foi o PSB. Né? Foi o partido que mais cresceu, Kassab, é o partido que tem hoje o nome jovem, que melhor se comunica com as redes sociais. PSB de bola. PSB de bola. Ah, B de bola, pensei que você tivesse falado PSB não. dado. Da PSB esquerda. de bola, da esquerda. Da esquerda, ok. É o partido, a gente poderia até dizer uma esquerda mais cheirosa, né? Desculpa aí a brincadeira, mas é um PSB que consegue conversar. Olha, o grande problema na minha avaliação hoje do PT não é só essa questão. O PSB tem João Campos. Exatamente, estou falando de João Campos, né? Filho de Eduardo Campos, um ícone da política nordestina, né? Neto de Miguel Arraes, né? Uma referência da redemocratização, um dos partidos antigos de esquerda no Brasil. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte, eu acredito que talvez hoje o maior problema do PT não seja só a sua questão centrípeta de querer achar que é o dono da verdade. O problema que está mais me chamando a atenção é a incapacidade do PT de entender o chamado empreendedorismo. Recentemente, o ex-porta-voz da Presidente da República, professor da USP, me falta agora... O André Singer deu uma entrevista à BBC que me assustou. Ele disse que o PT não deveria abordar a questão do empreendedorismo porque não combina com a lógica de um partido de esquerda. Ele entende que o empreendedorismo ele subverte a questão da luta de classes, que é a cara de um partido socialista, como é o caso do PT. Então, ele acredita que isso subverte a luta de classes, que é a gênese do entendimento do partido de esquerda, né? Que é reconhecer que existe a luta de classes, que existe a necessidade desse enfrentamento. Então, para mim, esse equívoco do PT de não reconhecer o advento do empreendedorismo, que é, sem dúvida, a coisa mais impactante hoje na política brasileira. Quando você larga esse negócio de direita e esquerda, você não percebe que as pessoas estão deixando para lá essa história de direita e esquerda porque elas estão querendo ser dono da vida. Mesmo com dificuldades, mesmo lá com a renda baixa, mas ele foi capturado pela ideia de que ele pode ser dono de si, pela sua atividade econômica. E prosperar. Essa lógica da prosperidade que o PT não está querendo enfrentar. Isso é um problema, porque a gente fez a entrevista com o ministro Márcio França, e assim, o governo... E ele é do PSB, ele tem convicção de que tem que ser enfrentado. E o presidente criou o Ministério do Empreendedorismo. E eles estão fazendo coisas. Ele conversou com o presidente do iFood, montou coisa para transformar todo mundo em MEI, para poder ter previdência, para poder ter não sei o que e tal. Ele está articulando porque você não espera e não vai acontecer, e não tem como acontecer pela lógica do negócio, que esses aplicativos vão botar todo mundo em CLT. Não vão. Mas você tem que criar estruturas para dar proteção a esse trabalhador, que não é a estrutura de Vargas, entendeu? Sim. O mundo é outro. Então, assim, mas essas pessoas têm que ter proteção. Claro. Qual é a forma? E me impressionou na conversa com o Márcio França
que ele tem isso muito claro. Claro, eu conversei com ele sobre isso. De amarrar essas coisas. Dinheiro. Ele falou, tem dinheiro aqui para dar para esses caras. Eu quero dar dinheiro. E isso é concreto. E é o governo ajudando essas pessoas. Aí ele tem políticas públicas, ele está construindo coisas e tal, e isso não chega, essa informação não chega ao cara. Aí vai o Pablo Marçal, diz que todo mundo vai ficar rico, que, né, do nada, e não sei o quê, claro. Ganha um monte de dinheiro, fica ele rico vendendo os cursos, dizendo que você fala inglês rapidamente, ele mesmo não fala, precisa de um tradutor intérprete lá para falar, enfim, e conquista esse povo todo com esse blá, 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 cara. Sim. Quer dizer, essa é uma incapacidade do governo. Tem coisas que ele está fazendo. Montou o Ministério do Empreendedorismo. Que coisa mais forte do que isso? E a dificuldade que o governo tem com essas categorias novas, exemplo, os motoristas de aplicativos, motoqueiros e tal, de entrega, que o governo não consegue chegar, não conseguiu e vai ter uma dificuldade. Eu endosso muito o que vocês estão falando sobre essa questão sindical. O governo precisa os 1º de maio já não enchem mais nada. Antigamente, festa que tinha dos sindicatos, da CUT, isso aqui, ia, sorteava. Hoje nem audiência está tendo, as pessoas nem comparecem tanto mais. E o governo não se desgarra disso. A dificuldade de uma modernização e reciclagem no PT é muito grande. Olhar a bancada do PT na Câmara dos Deputados, por exemplo, não se renova, não renova. A média de idade dos petistas, não sei, na tudo 60, 70 anos, mais de 60. Do pessoal de 20 a 30. Não tem questão de etarismo nenhuma aqui, mas a dificuldade... Acho bom, porque esse ano eu faço 60 anos. Tá bom, eu cuidado com as suas palavras. Eu faço 62, vai devagar aí, tá, tiozinho? Tio, vai devagar aí. Mas essa dificuldade, porque estão ainda... mais a cabeça, e questão também de enfrentamento. O pessoal hoje ocupa um lugar do PT de enfrentamento com uma posição com muito mais força, muito mais do que o próprio PT. É verdade. Se você vê ali nas comissões, mesmo plenário, Sâmia, Fernanda, Melchiona, Natália, as mulheres. As mulheres do PSOL, eu tiro o meu chapéu para elas, e eu acho que, assim, independentemente se você é de direita ou de esquerda, você a vibração, elas qualificam o parlamento. Fala assim, parlamento, você fala assim, isso é um parlamentar, independentemente, mas elas vão lá, elas estudam, elas brigam, elas são muito legais, né? Teriam até, e não tem um quinhão dentro do governo na medida que elas defendem o governo. Exatamente. Ali. E nem se interessam, nem reivindicam. Você não vê o pessoal... A Sânia Guajajara é ministra, tá? Uma deputada federal eleita pelo pessoal, mas você não vê deputado pessoal no palácio, em audiência, você não vê reunindo com o ministro, já pega a agenda de ministro, vai receber... São muito atuantes no parlamento, eles não têm, né? Enfim, essas pretensões e tal. É aquela coisa mais ideológica, mais mesmo da crença que os levaram à política, né? Sim, exato. Eu acho que por favor. E lembrando aí, voltando a falar do PSB, um grande nome do PSB é a Tabata. Ela é uma das que concebeu essa história do pé de meia. Sim. Né? Foi uma excelente candidata em São Paulo, é impressionante. Tabata não tem... Ela traz os tucanos, né? Aquele jeitão dela tucana, né? Então, e que enfrenta uma resistência do PT. Do PT, exato, bate aquilo que eu falei. PT, aquilo que eu falei. Essa história de ser dono da verdade. Em vez de tentar aproximar. Me irrita profundamente. A Tabata, nossa, eu lembro dela, ela chegou, governo Bolsonaro, Abraham Weintraub era o ministro da Educação. Ela demitiu o ministro. Ela acabou com o cara. Ele ia lá em comissão, ela tinha um caderninho com anotação, ela ia só ali. Não, ela estuda, ela faz o dever de casa, né? Ela é aplicada, ela faz as coisas. E ela, nas eleições de São Paulo, foi quem enfrentou o Marçal. Foi. A galera ficou com medo. Foi. Sabe? Ricardo Nunes, Boulos, Datena, essa turma ficou com medo. Eu sei, com medo das redes sociais. Eu sei, porque a gente ia fazer o debate e todo mundo arredou, não vai, para não ter debate. A Tabata chegou e falou assim, faça que eu vou.
E aí ela fez uma chamada lá, coisa falando pro será Marçal. você e eu, né? Vai ser eu e você. Todo mundo com medo, vai ser eu e você. Mas ela com aquela roupa de Kate Marrone, sabe? Cara, aquilo viralizou. E o debate aconteceu com todos, né? E o debate né, aconteceu, eu acho que por conta dela. Porque os caras ficaram meio assim, pô, a garota foi lá, enfrentou ele e a gente tá aqui recuando. Sim. Ela é danada, essa menina. O interessante da Tabata é que ela era um quadro do PDT, de Ciro Gomes e PDT, enfim, histórico. E não conseguiu ficar ali quando teve aquela votação da reforma da Previdência, não foi isso? Ela foi favorável, PDT não perdoou, uma situação muito constrangedora. E agora ela está no PSB, que é esse partido que o Genésio falou que na esquerda tem se renovado e tem conseguido ser mais arejado. Vai mudar de nome o PSB? Não, partido por 70 anos. Porque saiu uma matéria que o João Campos ia mudar o nome do partido. Isso eu não vi. Isso eu não vi. Mas minha pergunta é, e o PSDB vai acabar? E o PDT, Partido Histórico do Trabalhismo Brasileiro, que rumo vai ter? Ciro Gomes está em 2026, o tá? É um personagem tanto qualificadíssimo e que a gente esquece, até porque o partido não está nada bem, né, Genésio? Olha, eu quando vejo político dizendo que não é mais candidato, eu imagino exatamente o oposto. Né? Não porque eu acho que ele está mentindo, né? Ele está querendo desviar o foco para evitar que as pessoas o peguem de jeito. Né? Porque o Ciro Gomes, ele é um animal político, por excelência. Ele não faz nada. Se você for ver, o Ciro é advogado, é professor. Ele não dá aula, ele não advoga. Eu não sei como ele paga as contas, né? Eu acho que o PDT paga as contas dele. Então, o que acontece? Ele só sabe fazer política. Remuneração de ex-governador, não? Remuneração de ex-governador? Não, ele acabou. Ele foi um dos que acabaram. Desculpe-se. Ele acabou. Aí, o Ciro é um cara sério nesse trato do dinheiro público, né? Tudo bem, mas, bem, eu sou do Ceará, então é complicado. Aí a questão é o seguinte, mas a verdade é uma coisa só, o Ciro é um animal político. As pesquisas que aparecem, ele continua aparecendo lá. Mas o problema do Ciro é o fígado, né? Age com fígado. Os Ferreira Gomes, porque ele era para estar, para mim, no lugar do Lupe como ministro da Previdência. Um cara arejado, um cara bom. Foi ministro do Itamar, foi bom ministro. O Ciro é bom gestor. Sim. Quer dizer, em vez de fazer pontes, não, o Ciro só rompeu essa ainda mais depois de 2018, que ele até com certa razão ficou indignado de não ter sido escolhido. O PT deveria ter apostado. E de fato, ele não perdoou. Não perdoou, e de fato a chance dele ganhar era muito maior que a do Haddad. Talvez teria vencido mesmo. Quer dizer, o bonde passou ali e o PT não teve capacidade de ver, não projetou o crescimento do Bolsonaro na medida. Então, ali o PT entregou para o Bolsonaro aquela eleição. Agora, a minha pergunta é, na próxima eleição, o PT torce para Bolsonaro voltar ao jogo? Até acho que torce, mas não tem a mínima crença que isso vai acontecer. E está certo o Lula em declarar que Bolsonaro, se você vier, eu ganho de novo. E ganha mesmo? E ganha. Ou seja... Então, mas essa é a minha pergunta. Porque Lula ganha de Bolsonaro. Sim. Agora, Gustavo Lima, né? Que é cantor, né? Sertanejo, coisa assim. Ou outro que apareça. A pesquisa da Quest mostrou Tarcísio, que ele ganha, só não ganha do Gustavo Lima. Mas, enfim, ainda está longe do coisa. A minha pergunta é, quem Lula quer como adversário? Eu acho que o Bolsonaro, mas ele não vai sinto muito o Lula, mas não o terá. Mara, a questão é o seguinte, nós temos que ver uma coisa. Os bolsonaristas chegam para a gente dizendo que apostam como interessa ao PT essa disputa. Mas nós temos que ver um detalhe. Quem acompanhou o discurso de abertura do ano do Judiciário, foi um longo discurso feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, lá pelas tantas, do meio para o fim, como ele costuma dizer, ele fez uma citação categórica. Inclusive, eu citei num comentário, no meu comentário que eu mando para as rádios, ele disse claramente que estávamos ali, naquele local que foi depredado, chutado, molhado, esculhambado, esculachado. Então, o que acontece? Por mais que o Lula murmure nos ouvidos dos ministros que ele indicou ao longo dos seus mandatos, ele com Dilma, de que ele gostaria
Ou seja, claro, eu estou falando aqui, exagerando da conta, que ele gostaria que eles dessem de novo os direitos políticos para Bolsonaro, numa imaginação política aqui, uma elucubração, mas a verdade é que aqueles homens lá, os capa-pretas, não vão aceitar de maneira nenhuma que, por mais que o Congresso Nacional vote e aprove em 2 turnos a anistia e os direitos políticos de Bolsonaro, eles vão considerar essa decisão inconstitucional. Não há a menor possibilidade, na minha avaliação, está registrado aí, eu queimo a língua, deixo desse negócio chamado de comentar sobre política, que ele volte até os direitos políticos dele. Eu não volta, vejo a menor possibilidade. Aí, não é porque o Lula queira, não, porque talvez eu seria o melhor concorrente contra o PT, como vocês falaram aí. Mas o problema é que aqueles caras não vão permitir que ele retome os direitos políticos, porque a decisão, o Congresso Nacional não é casa revisora da justiça brasileira. Vamos combinar, foi grave o que ele fez. Muito grave. Várias coisas graves. Essa coisa de atuações que ele responde. Exatamente. E conspirar contra o Estado democrático é muito grave. Ele está ciente que vai ser preso, né? Acho que ele está ciente, já me declarou. Ele disse que vive sonhando com a Polícia Federal batendo na porta. Então, já bateu uma vez, vai bater outra. E no caso do Bolsonaro, a justiça tem que ser feita, né, Mara? E aí os ministros do Supremo estão sendo muito criteriosos, o ministro Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, né, um procurador que está muito cuidadoso em relação a apresentar denúncias e tal. Gente, a gente está falando de atentado ao Estado Democrático de Direito. Um deles, isso é um marco. Tudo isso, bem. que é o principal, mais eu importante. Falando, né? Isso daí, por si só, é muito grave. Se o brasileiro não tiver consciência da gravidade desse tipo de crime, acabou o país. A gente mostra as fotos para eles, as imagens. Alguém disse, o Bolsonaro é réu confesso, aquela declaração dele que ele acha que está falando naquela informalidade. Não, o que eu pensei, reunir, mas o estado de sítio é consultar o Congresso. Quer dizer, ele de fato acreditava naquilo. Está muito documentado tudo isso, nas como se não bastasse dele, do Vasco. Exatamente. Muito triste, a gente viu uma tentativa de ressignificar a história, falar que o 8 de janeiro não foi nada, que ele é vítima de uma ditadura comunista do Alexandre de Moraes, essas coisas loucas assim. Então, tudo bem, ele está no papel dele. Agora, a justiça... Então, exatamente, não pode se abalar em relação a isso, né? O que foi o 8 de janeiro, para ele pode tentar se ressignificar, mas para o Brasil tem que ser, a justiça tem que saber o que foi o 8 de janeiro. Ele sabe, o Genésio falou, tem consciência. O Barroso, 2 anos depois, cita o 8 de janeiro, que o prédio foi vilipendiado, enfim. Queimado, molhado, esquecer nunca. Destruído. Destruído. Bom, pois não. Genésio, o que eu queria trazer é, o presidente Lula não se colocou como candidato, nem disse que não vai ser. Ele está em condições hoje de disputar a presidência da República? Do ponto de vista de saúde, sabemos que sim, ele está muito bem recuperado e tal, mas e do ponto de vista político, você acha que ele deseja um 4º mandato? Seria um desgaste para quem já teve 3? Como é que você vê isso? Lula vai estar em 2026, no fim das contas? Vai ter muita espuma, mas na hora H vai estar o Lula lá na urna? Olha, o presidente Lula, ele tem conversado muito pouco com pessoas além do PT, né? A gente percebe que ele não tem recebido muitos políticos por lá. Mas o que surgiu, né? Surgiu a informação de que, eu não tenho como confirmar, mas surgiu, né? Brasília transpira as coisas, de que ele talvez não gostaria de ser, mas que o PT insiste que ele seja. Sem dúvida, o PT não tem para onde ir com esse quadro que nós pintamos aqui, né? Gente que não se renova, não quer entender que o mundo mudou frente a essa questão do empreendedorismo, da CLT, um partido que depende muito do presidente Lula, né, que é um ícone da política brasileira. Basta ver que ele, no pior momento, as pesquisas apontam ele com 30% dos votos. Então, eu avalio que o presidente, ele ainda é uma marca muito importante. Ele ainda é uma marca que fala para a profundeza da sociedade brasileira. Né? Ele vai lá na profundeza da sociedade brasileira e as pessoas se identificam com ele. Né? Ele erra o português e ninguém acha ruim. Né?
ele fala de uma forma muito espontânea, ele olha no rosto das pessoas. Então, essa questão imanética, que é uma coisa que a gente não explica, né? Nós jornalistas que estudamos semiologia, ele é um símbolo. E esse símbolo, ele tem uma força muito grande e ainda representa muita coisa. Porque Genésio, ele é o símbolo do povo brasileiro. A história dele, a trajetória dele, inclusive a prisão e depois o cancelamento. Você fala isso, o pessoal fala, mas não foi absurdo. Não foi, mas o fato é que houve a anulação do processo. Então, não foi julgado. Então, mas ter passado, voltar à presidência e voltar num papel que eu achei muito relevante, que é o seguinte, que foi a criação da Frente Ampla. Que você falou muito bem, por sinal. O Cristóvão falou da questão. O Cristóvão, antes, mas muito antes de começar a especulação sobre a eleição, o Lula ainda estava, acho que estava preso ainda, não lembro. O Cristóvão falou: só Lula consegue montar uma frente ampla. E só uma frente ampla consegue derrotar Bolsonaro. E isso se mostrou verdade, sabe? E na época eu falei, que isso? Não, mas será? Você tem outros candidatos e tal, vai voltar, vai ficar sem... E, na verdade, o que a gente viu é que, de fato, só Lula conseguiu. Quando ele chama Alckmin para fazer parte, a cartada, assim, é de tirar o chapéu. Quer dizer, ele tem uma história... Márcio França tem um papel fundamental nisso e Haddad. Então, mas ele tem essa trajetória do Lula, é muito rica. Sem Quais dúvida. os políticos brasileiros que têm essa trajetória? Eu quero aproveitar a citação ao Haddad para a gente dizer o que o PT está fazendo com ele é cruel. Quando ele foi entregar as prioridades do governo, a mensagem do governo, as 25 prioridades ao Hugo Mota, o semblante era de alguém combalido, Cansado. alguém cansado. Nossa, ele envelheceu muitos anos no Ministério. E ter que fazer uma disputa interna, tem um problema grave com o Rui Costa. Esse Rui Costa parece ter problema com todo mundo, mas o Lula parece não mexer nele. E cruel, né? Quer dizer, ainda houve uma declaração, uma declaração do Gilberto Kassab grosseira com o Haddad, né? De chamá-lo de fraco. Quer dizer, atacou o CPF dele, né? Não falou a condução da economia não vai bem, é um fracasso a condução da economia. E o Lula vacila no apoio ao Haddad. Né? Exatamente. Ele não vai lá e... Ele não pega o Haddad né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, que recentemente eu conversei com uma pessoa que estava lá, naquela reunião, na sala da reunião, em que o presidente Lula decidiu que o candidato seria Haddad. Essa pessoa, inclusive você conhece, me disse reservadamente de que o grande problema de Haddad se chama Gleisi Hoffmann. Ela queria ser a candidata. E o presidente Lula escolheu Haddad. Então, ela não perdoa Haddad. E ela é a presidente nacional do partido. A saída dela, agora em junho, julho, né? Por aí. Eu acho que vai ser fundamental para essa virada de página. Não quer dizer que vai mudar, né? Porque se ela for para o Palácio, a confusão continua. Mas ao ela sair do controle da máquina do PT, eu acredito que isso vai ajudar muito. Porque ela está ali no dia a dia com os parlamentares, ela é deputada também, né? Inclusive tem um relacionamento com um deputado também que tem uma força política muito grande dentro da tendência mais à esquerda do PT, que é o Lindbergh Farias, né, que inclusive vai ser o líder do PT agora nesse ano. Então, o fato dela sair do comando do PT, eu acredito, poderá ajudar o Haddad. Mas não quer dizer que a vida será boa, porque ela pode ir para o Palácio. Né? Agora... Mas isso tudo, na boa, isso tudo muda se Lula quiser falar, Haddad é o ministro mais forte do meu governo. E eu tô com ele porque deve mas ele não faz isso, ele vacila. E foi fraca a defesa do Lula em relação à declaração do Kassab, né? Eu dei risada quando eu vi essa declaração do companheiro Kassab. Eu acho que tinha que ser mais que isso. Eu acho que se Lula tivesse... A impressão que me dá é que Lula não tem convicção da política econômica do Haddad, que é a política econômica do governo, do Lula. Mas a impressão que dá é que Lula não está convicto. Porque Lula, eu acho que esperava que fosse acontecer o que aconteceu no primeiro mandato, que foi correr para o abraço. Sim.
E o mundo é diferente. A conjuntura é outra. A conjuntura é outra. O mundo é outro. Entende? A gente precisa ver se o Lula vai conseguir equacionar, por exemplo, a questão do preço dos alimentos até a eleição, né? Porque isso vai ser fundamental para a decisão de voto e a direita tem explorado muito isso. Quero trazer para a nossa conversa um outro personagem da direita, que é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E Kassab. Pois é, que então o Kassab está em todas, né, Mara? Quando fala do Tarcísio, eu penso no Kassab. Sim. Que o Kassab é que está decidindo. É bom a gente ali sempre lembrar que o governador Tarcísio, se derem um carro para ele dirigir do Palácio dos Bandeirantes até a casa dele? Até a Moca? Até a Moca ele se perde. Mas eu acho que é um Isso é nome... de uma maldade. Isso é de uma maldade. São Paulo, até os paulistanos se perdem. Pega o metrô, pô. Mas eu acho o Tarcísio o nome da direita Mas ele quer? a ser trabalhado. Ele quer outra história. O Kassab que ele lançou ele candidato à reeleição em São Paulo. É isso que eu ia falar. O Kassab quer. Controla, ele né? governador de novo, Ele né? governador de novo. Exatamente. Mas Eu estive conversando com o Bonhouse e ele me disse assim, que a direita, e ele fala, a esquerda tem um problema que só tem um candidato. E a direita tem um problema que tem vários. E aí ele citou Ratinho Júnior, Tarcísio, Zema e um dos filhos do Bolsonaro. O Flávio. O Eduardo, né? O Eduardo para a presidência. Flávio não sei também. se é Eduardo mas ou o Eduardo Flávio. tá na. Eu acho que o Flávio Tá nas pesquisas, o Flávio não está. Exato. Tá. É o Eduardo, né? E aí ele citou esses 4, se eu não me engano. Mas, enfim. Aí agora você vê o Gustavo Lima aparecendo. Isso. Caiado. Ele citou Caiado também. Mas ele citou como individualmente forças capazes de... ele citou que a direita estaria com esse... Até me chamou muita atenção que eu não tenho acompanhado muito... Não tenho acompanhado o Ratinho Júnior, passei a olhar e até vão pedir uma entrevista. O Lula agradece, né? O governador melhor avaliado é o Caiado, mas o governo melhor avaliado é o do Ratinho. Mas são dois nomes que não vão a lugar nenhum. É aquilo que eu falei, né? Minha impressão, a direita, antes do Bolsonaro, teve que alugar alguém da esquerda para ganhar a presidência. Quando o Caiado manifestou agora aí, veio forte, depois da eleição municipal aí com essa candidatura dele, acho que ele vai lançar na Bahia, não vai? Ou ia lançar em Salvador? Isso, pelo menos estão ameaçando, né? Estão ameaçando. Enfim. A mulher dela é da Bahia. As redes viralizaram um vídeo antigo lá de 89, do Caiado para bater no Lula num debate. Caiado, você tem 1%, quando você chegar a 2%, a gente conversa. Quando ele era da UDR, né? O DR, era o presidente da UDR e foi o candidato a presidente do PFL. Não, o PFL é Aureliano Chaves. Aqueles debates eram muito bons, né? Era. Aí quer dizer, vai repetir isso. Não tem abrangência nacional, Ratinho, o Caiado. Imagina. O maior problema do Caiado não é nem tanto isso. O maior problema do Caiado é que ele está filiado ao partido mais enrolado da República hoje. União Brasil. Que é a União Brasil. O União Brasil, a fusão do União Brasil, que parecia uma solução para a direita, virou uma confusão para mais de metro. Né? Inclusive, o presidente do Congresso Nacional, que é da União, vai ter um papel fundamental o Davi Alcolumbre, né? E ele tem os seus problemas, né? Mas ele vai ter um papel fundamental por estar sentado naquela cadeira, até porque ele tem a possibilidade de abrir processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? De tentar equacionar a vida do União. A União hoje interessa tanto a direita como a esquerda, porque a União poderá efetivamente compor o arco de aliança do presidente Lula, como pode compor um candidato da direita. E a União é um partido grande e é um partido enroladíssimo. Provavelmente, vários membros da União vão responder processos por conta de venda de emendas no Supremo Tribunal Federal. A gente não está tendo acesso a isso, porque os inquéritos eles são fechados, reservados. Rei do lixo, né? É uma confusão aí, impressionante que tem lá. Então, esse é um dos grandes problemas do União. Agora voltando do Caiado. Né? Agora voltando para o Tarcísio. Então, voltando para o Tarcísio, eu gostaria de falar sobre eu vou passar para você, já fazendo uma provocação adicional.
Tarcísio vai sair como candidato a presidente ou não? E o Bolsonaro abençoaria ele, daria, este é meu nome? Porque essa é a grande dúvida na direita. Quem Bolsonaro vai dar o apoio ao fim e ao cabo? Tarcísio é um nome que pode ter o apoio do Bolsonaro? Olha, eu adoro passar por cima da navalha, mesmo que eu me corte. Sim que é bom. Na minha avaliação, Tarcísio não sai daquela cadeira ali, não. Por motivos óbvios, não sei se vocês... Eu vou rebobinar a fita aqui, o jovem não sabe nem o que é isso, né? Mas vamos rebobinar a fita aqui, voltar aqui o REC. Nós temos que ver que o Tarcísio assumiu o governo de São Paulo. Ele assumiu o governo do estado de São Paulo sentado no butim, provavelmente, de um resto de orçamento, do maior orçamento da história do estado de São Paulo, que foi ofertado à sociedade de São Paulo pelo governo de Dória, que foram em torno de 45 bilhões de reais. Foi o maior nível de investimento possível no estado de São Paulo em todos os tempos. Que provavelmente, eu não tenho esses números, certamente nem 20% foi gasto. Então ele já sentou com esse butim. E o primeiro ano do governo de Tarcísio registrou o maior PIB de todos os estados. O maior crescimento do PIB em todos os estados. Então, provavelmente, ele vai terminar o último ano do mandato dele apresentando à sociedade de São Paulo, olha o que eu estou dizendo aí, um orçamento ainda maior do que o Dória, de 45 bilhões, que ele anunciou à sociedade de São Paulo em junho de 2021. Ou seja, recebeu a casa arrumada. Muita grana. A grana, uma boa parte dessa grana veio da reforma da Previdência que eles fizeram. Também. Então, na minha avaliação, quem está sentado em cima do butim desse só vai arriscar perder se ele tiver certeza absoluta de que o Lula está morto e ele é o candidato. E outra coisa, Bolsonaro não vai apoiá-lo. Bolsonaro é igual ao PT. Da mesma forma que Lula poderia ter apoiado o Ciro, ele vai apoiar alguém da família. Eu aposto, olha só, que ele vai indicar alguém da família, esperando que, num segundo turno, ele possa ser decisivo e fundamental, já pensando lá na frente. Não avalio, aposto que ele não vai apoiar nenhum desses candidatos, inclusive Tarcísio. Evandro, e você? O que você acha que vai ser o destino do Tarcísio em 2026? Lembrando que se ele vai candidato a governador, deve ser reeleito, depois ele disputa a presidência mais para frente. Se for numa situação muito mais tranquila, porque o Lula não vai estar mesmo, já que o Lula, se for reeleito, não pode mais pela Constituição. Bolsonaro tende a apoiar da família, como disse o Genésio, quem seria? Eu acho, bom, ele pode apoiar, eu não vejo viabilidade política, seja no Eduardo, seja em Flávio. Michele, eu não consigo ver chegar competitividade nesses nomes em algum Bolsonaro para disputar a eleição. Isso que o Genésio falou, de o Bolsonaro não apoiaria o Tarcísio de maneira alguma, não sei. Né? Tudo vai depender de construção. Bolsonaro o elegeu governador, o Tarcísio conseguiu uma independência muito interessante na eleição municipal com o Ricardo Nunes. Bolsonaro desdenhou o Ricardo Nunes e correu o Marçal quando teve aquela febre do Marçal. Nossa, aquilo foi muito feio. O papel do Tarcísio foi muito bom. Ele é meu candidato, o banco acabou e pronto. O Bolsonaro fez isolou, foi muito feio. Mais nada ali, Bolsonaro não teria participação nenhuma na vitória do Nunes, já ficou claro ali. Já sabia, aí o Nunes teve um momento da pesquisa que chegou aí para a terceira, foi quando o Bolsonaro viu que eu acho que ali deixou duas coisas ficaram muito claras ali. Primeiro, a força do Tarcísio. Sim. E segundo, a falta de confiabilidade em Bolsonaro. Sim. Que eu não sei, vocês que cobrem política sabem disso melhor. Eu acho que para os políticos falam assim, esse cara não é confiável. Porque o que ele fez com o Nunes foi uma coisa absurda. Mas era o histórico dele. Covarde, foi bem covarde. Mas ele abandona pelo caminho muitas vezes, ministros e pessoas próximas, etc. Sim. Bom, então, eu queria ainda... Eu acho que o Tarcísio... Eu não descartaria completamente. Depende das pesquisas, não vai que vem com uma pesquisa. A não ser que esteja muito mal e tal, mas... Agora, eu acho que, Genésio, tem um ponto, que é a participação do Lula. Quem vai entrar para brigar com o Lula? Lula é um nome muito forte. Muito forte. Ainda mais que não tem só a eleição 2026, tem não vejo. E a gente tem candidato, sim, senhor. Não, candidato, sim, completamente. O Lula, né?
Lula sim, completamente perfeito. candidato. Bom, aí eu queria fazer agora uma provocação. O Caiado, o Evandro falou aqui, já disputou, nunca teve grande capilaridade, para além do estado de Goiás, que já foi governador várias vezes, senador, etc. E agora, para a gente levar a sério esse personagem, e Gustavo Lima com Caiado, porque parece que existe essa conversa, não é, Genésio? O Caiado sabe que não é viável por 1000 motivos, agora o Gustavo Lima é um cantor sertanejo de expressão muito grande, numa outra área, que é a música. Mas, enfim, é extremamente popular. Você acha que Gustavo Lima poderia mesmo ser um candidato e o Caiado vice, alguma composição assim, faria sentido? Olha, é bom a gente lembrar, a quem está nos vendo, que política não é matemática. Né? Política não é matemática. Não confunda política com matemática. Então, essas pesquisas que mostram Gustavo Lima com X% e o Caiado com Y, não imagine que o X mais o Y vai dar igual a Z. Não vai dar. Eles dois somados, eles não vão ser 40% do eleitorado e vão para o segundo turno. Isso não significa isso. Política é outra coisa. É uma química específica, que não tem soma, tem subtração, tem divisão. E tem momento tem também, momento, né? Tem histrionismo, ou seja, tem muita coisa. A política, eu costumo brincar, que não é para qualquer um. Não é? Platão, na sua definição lá na República, ao pensar, ao tender, mostrar a política como a maior atividade humana, de fato, é uma atividade de excelência. Nós hoje vemos muita gente fazendo meio de vida com a política, mas a política não é isso. Então a gente tem que ter calma, é uma combinação que chama atenção, hoje parece grande coisa, mas ninguém pode dizer que esse caldo vai virar pirão, né? Que é o que o povo gosta. E aí, Evandro, Gustavo Lima? Eu não sei nem o que dizer, não sei. Enfim, usando a popularidade dele na carreira artística dele, tem essa proximidade dele com o Caiado, depois que despontou o nome dele, certos problemas que ele tem aí na justiça, relacionado à questão de betes e tal, foram esquecidos esses problemas, ele responde na justiça por isso, mas não consigo nem projetar o que pode vir a acontecer. Eu já vi reportagem dizendo que ele estava... Aquela coisa, né? De joga lá para cima para depois disputar um cargo menor, que ele pode ser candidato ao Senado. Mas se chance de se eleger, vão ser 2 vagas para o Senado, né? Em 2026. Sim, sem dúvida. E me parece deve se eleger e deve chegar lá e se frustrar com aquilo ali, porque não... Tem essa coisa de qualquer um no Brasil que faz um sucesso relativo em qualquer atividade, já Eu acho que isso daí que você está falando ficou muito evidente na campanha do Datena. Sim. Em São Paulo. Que é alguém conhecido, midiático, midiático, uma alta popularidade e saiu menor do que entrou. Muito menor. Bom, eu tenho que abordar um outro personagem que marcou muito as eleições. Na verdade, foi o personagem das eleições municipais, que é o Pablo Marçal. Pablo Marçal, que muita gente fala que ele pode se enrolar com a justiça, até por causa daquele laudo falso do Boulos e tal. Se ele tiver elegível, Marçal vai tentar, Genésio. Marçal é um personagem tão interessante porque ele desagradou muito o bolsonarismo, né, Genésio? Então ele parece que não vai caminhar com o Bolsonaro. Parece que ele vai vir como um terceiro elemento aí nessa história. Você acha que porque pretensões para a presidência, ele falou que tem, já deixou isso muito claro, falou que inclusive nunca mais vai ser candidato a prefeito de São Paulo, que ele vai tentar outras coisas e a presidência da República está nesse cálculo. Você acha que Marçal vem com força? Não é um personagem que a gente pode ignorar de forma alguma, né? Ele conseguiu uma votação muito expressiva na principal cidade do país. Lembrando no Rosa, quem acha muito acaba se perdendo. Esse verso é fenomenal, né? Você que é carioca sabe como isso é lindo. Quem acha muito acaba se perdendo. Eu penso que, sem dúvida, fica claro, as pesquisas vão mostrar, inclusive as qualitativas que eu tive acesso, Marçal é um Bolsonaro 3.0, né? O Bolsonaro precisava do filho com celular para ganhar as redes, e nós vimos o que foi, né, Evandro? Ele não, ele é do ramo, ele entende, né?
Então, é outra coisa. Agora, obviamente, ele não tem bagagem política, né, e tudo mais, mas ele soube ler alguns signos que a sociedade brasileira está entendendo, que o Evandro já colocou, que é a questão de tocar profundamente na busca das pessoas em conseguir a sua independência. Prosperar, né? O empreendedorismo mesmo, né? Essa história toda. Ele arrumou algumas confusões com a igreja, né? Ele defende que não se dê dízimo, que se usa esse dinheiro para poder colocar no seu negócio. Comprar curso. Então, que se dê dízimo, isso aí foi, eu acredito, foi curso de inglês? Eu acho que foi um grande erro político que ele cometeu, né? Porque o bolsonarismo, ele tem uma tese de uma professora que contou sobre a criação do bolsonarismo, né? Que ela associa que são 13 tipos de pessoas que, se você colocasse todos na mesma mesa, eles não teriam nenhuma afinidade, né? Mas a gente vê diversas coisas que bolsonaristas, que a gente não consegue entender como eles estão juntos, eles pensam em torno do bolsonarismo. E ele atingiu um dos alicerces do bolsonarismo, que é exatamente os evangélicos, né? Então, isso é um problema que ele arrumou, né, que é um problema que ele tem, que ele hoje, sem dúvida, a maior base de sustentação do bolsonarismo está entre os evangélicos, né, a mais robusta. Então, eu acredito que ele cometeu esse erro, mas ele, sem dúvida, na minha avaliação, é um nome que pode ocupar esse espaço do bolsonarismo. Você sabe que eu tenho dúvidas se Marçal quer, se ele tem a ambição política de fato? Eu tenho dúvidas sobre isso. Ou se ele quer o poder de mover tabuleiros políticos e fazer dinheiro. Porque a eleição de São Paulo, Foi uma frustração para ele o resultado. Nem pois isso, mas quando ele fez, na véspera, porque ele mente, né? Ele mente. A história do laudo. A história do laudo. Agora, aí você vê, ele... Dizer que teve com o Trump. Dizer que teve com o Trump, dizer que fala inglês. Ele mente o tempo inteiro, é mentira. E eu tenho dúvidas sobre as empresas que ele diz que tem. Ele tem empresa de tudo. Você fala que ele tem empresa. Tem empresa. Ele tem empresa. Então, eu tenho dúvidas de quais... a única certeza que eu tenho é que ele tem a intenção de fazer grana, que é uma coisa que ele gosta. Agora, eu tenho dúvidas se ele quer estar presidente, ou prefeito, ou governador, porque isso não é uma questão ideológica, de caminhos, não é isso. Você estando lá, você vai ter que trabalhar, cara. Você vai ter que entregar. Se ele tivesse ganhado para a Prefeitura de São Paulo, ele estaria fora da política, porque a Prefeitura de São Paulo, eu não sei, mas eu imagino que ele não conseguiria ficar um ano na frente da Prefeitura de São Paulo. Então, assim, você pode ser de direita e ter alguns caminhos para as soluções. Você pode ser de esquerda e ter outros caminhos. Mas vocês estão trabalhando nesses caminhos de construir essas políticas públicas e, enfim, tração. Ele nem sabe o que é uma política pública. Ele nem sabe qual é o trabalho de um prefeito. Ele não sabe. Na sabatina com ele foi muito difícil, porque o que ele quer é o bate-boca, é o enfrentamento. A gente não bate boca. Aqui no Maneiro a gente não bate boca. Se eu te chamo aqui é para te ouvir, para saber o que você tem a dizer. E na sabatina a gente queria saber o que o prefeito... o candidato a prefeito quer saber. Aí as respostas foram mais absurdas. Aí aquele finalzinho, aí a gente pergunta, qual é o livro que te marcou? Eu nunca leu nada, não sabe dizer um livro. Qual foi a resposta dele? Você falou que não tinha. Não tinha, não sei. Para que fazia tempo que não li, acho que é uma coisa assim. O Bolsonaro, pelo menos, tinha a biografia do Ustra. Não sei o que é pior. O livro escrito pelo Ustra. E a última pergunta era assim, se eleito, qual vai ser o seu primeiro ato? Qual vai ser? O seu primeiro decreto, o primeiro ato, que todos possam prosperar. Autorizado. Fala sério. Ganhou Mara, meu voto, sério. Mara, nós jornalistas, aqui acolá nós somos pegos de surpresa pelo cidadão, o eleitor, né? Um dia desse eu estava numa loja de uma gráfica, né? Uma gráfica rápida lá, resolvendo um problema da empresa, que não fui no escritório, fui resolver lá.
Aí alguém falou sobre o Gustavo Lima, aí o outro falou. Aí uma moça lá no caixa disse o seguinte: depois que o Bolsonaro foi candidato a presidente, qualquer um acha que pode. Então nós temos que... O povo entende isso, né? O povo verificou nessa antipolítica de que qualquer um pode estar naquela cadeira, né? Porque o ex-presidente Bolsonaro, ele permitiu que você aí que está me assistindo, que não tem muitos predicados, que é uma pessoa que estudou pouco, mas que vê o que está certo e o que está errado, se sentiu representado por ele. Então, as pessoas comuns não veem mais o homem público como aquele homem que fazia aquele discurso fantástico, né? Aquele homem que tocava na profundeza de assuntos fundamentais para a sociedade, né? As pessoas se deixam levar pelo encantamento das redes sociais, onde alguém fala simplesmente o que você quer ouvir. Então, Marçal, nós temos que refletir que o eleitorado de hoje, ele foi capturado por essa questão das redes sociais. Sim. Então, Marçal, com toda a falta de predicados que a gente vê que ele tem, e você colocou com perfeição, ele fala com esse eleitor que acha que o político não precisa ter muitos valores, que ele tem que ter sua vontade. E não pode ser ignorado, porque muita gente eu também acho que não pode ser complexo, mas eu acho que a minha dúvida é se ele quer. Ou se tudo isso não é uma movimentação para ele ganhar mais dinheiro e mais poder. Seguidores. O que eu sei que ele quer é causar, isso com certeza ele quer. Todos esses nomes que a gente está falando aqui, se todos forem candidatos, o Lula agradece, porque também não tem voto para todo mundo. É verdade. Sei, quanto mais Gustavo dividida Lima, tiver a Pablo direita, Marçal, melhor. Tem gente dado Bolsonaro, podem... Tem gente dizendo aí que a eleição de 2026 pode ser como a eleição de 89, que tinha lá bem uns 10 candidatos. 10 não, muito mais. Eram uns 12, né? Mais, até eu acho uns 15, tanto. Marronzinho, lembra do Marronzinho? É verdade. Aureliano, você teve tanta gente. É verdade. Muita gente boa, né? É verdade. Muita gente boa, mas Marcova, é e tal. verdade. E... Aqueles debates eram demais, né? Eram muito... Debate, imagina, a gente teve um debate com... né? Maluf, Brizola e Cova. É demais, né? E o vencedor, né? Ulisses. Collor. Ulisses, pois é. Que lamentável. Bom, gente, o que eu posso dizer é que a gente não tem muitas respostas, tem muitas dúvidas. Como 2026 ainda não chegou, a gente vai escrevendo essa história do tempo presente. Chegou sim. Chegou no debate, está chegando no calendário, né? Mas a gente vai construir essa história do tempo presente aqui no My News e vamos acompanhar cada movimentação, tendo a certeza que a gente vai poder contar com o Genésio Araújo Júnior nas análises, Evandro Éboli e Mara Luque. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui nesse programa especial. E você, que eu tenho certeza que acompanhou essa conversa, se não deixou o like, vai deixar o like agora, vai ser membro do My News para poder ter 60% de desconto dos nossos produtos da loja e também deixe suas opiniões de quem você quer ver aqui do My News, o que você quer que a gente faça, porque você faz parte do My News e as suas opiniões são muito importantes para a gente construir esse canal todo dia junto com você. Então, nós nos vemos na programação. Um grande abraço e tchau, tchau.